Com eleições municipais. É o horário do nosso tabuleiro eleitoral, por isso que ele já aparece por aqui. Pedro Duran, também aqui anunciando o nosso tabuleiro com a nossa trilha sonora. Vamos olhar então para algumas capitais brasileiras que terão o segundo turno nessas eleições. Só que o que a gente vai chamar a atenção hoje não é para quem foi para o segundo turno especificamente, mas para quem ficou no meio do caminho. Aquele terceiro lugar que ali ficou beliscando para tentar chegar no segundo turno, porque teve candidato aí se posicionando. Não só se posicionando, mas entrando de cabeça em campanha eleitoral para apoiar determinado candidato nessa próxima etapa das eleições. É isso, Carol. A gente vai mostrar 4 capitais hoje onde os candidatos que ficaram em terceiro lugar entraram de cabeça na campanha, declararam apoio e pediram votos para aqueles que foram escolhidos por eles no segundo turno. Vale lembrar que a gente teve 15 capitais que não resolveram a eleição no primeiro turno. São 11 prefeitos eleitos em primeiro turno e 15 capitais que vão para o segundo turno. Destas 15 capitais, em 8, os candidatos que ficaram em terceiro lugar declararam neutralidade. Quer ver só exemplos? Aqui em São Paulo, Pablo Marçal declarou neutralidade, ele ficou com 28,14%, um percentual que pode decidir a eleição. Eduardo Botelho, lá em Cuiabá, declarou neutralidade, 27,7%. Beto Pereira, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também neutralidade. A Adriana Acorce, do PT, em Goiânia, também declarou neutralidade. O vice decidiu apoiar o Sandro Mabel. Enfim, são vários. Mas tiveram aqueles que vestiram a camisa, levantaram a bandeira e colocaram o broche, como esse que a gente vai ver agora, que é um exemplo clássico lá de Manaus. Temos as imagens aí para a gente poder mostrar. Boa! Quem é? Amon Mandel, que ficou em terceiro lugar lá em Manaus. Ele teve 19,1% dos votos no primeiro turno, Carol. E ele decidiu apoiar o capitão Alberto Neto nessa disputa e passou a fazer essa divulgação agora com o número 22, que é o número do capitão Alberto Neto do PL e não o número dele, que era candidato pela Cidadania, confundindo um pouco as pessoas com essa troca de número. Ô Pedro, sabe o que me chamou a atenção? Tá vendo aqui na imagem? E no folder tem a foto do Amon Mandel com o número. Com o número do capitão. E a foto do Amon, enfim, isso é entrar de cabeça na campanha. Ó, você votou em mim no primeiro turno no número X, vota agora no segundo, mas com outro número, número Y, que eu vou estar lá, vou estar junto. O Amon Mandel, então, o super trunfo do capitão Alberto Neto nessa disputa. Temos a tela mostrando os dois aí na disputa lá na capital do Amazonas. Amon Mandel, portanto, derrotado no primeiro turno, ficou com 19% dos votos, apoiando o capitão Alberto Neto por lá. Vamos ver como é que fica o tabuleiro eleitoral lá em Manaus, capital do Amazonas, onde você tem o capitão na frente, com uma vantagem de 51% em relação ao segundo lugar, que é o atual prefeito Davi Almeida do Avante, que esteve à frente ao longo de boa parte do primeiro turno. O apoio do Amon Mandel faz diferença? Claro que faz, são 19%. Se ele conseguir transferir a maior parte dos votos dele para o capitão Alberto Neto, isso pode fazer diferença na disputa. O folder, então, tá... o folder pode ter um efeito, pode ter, claro, um efeito prático nessa campanha. Não foi só por lá. Vamos numa outra cidade, uma outra capital que a gente teve um apoio, mostrar aí imagens que a gente tem de apoio agora ao ex-ministro de Jair Bolsonaro. Podemos até rodar as imagens. Marcelo Queiroga, lá em João Pessoa, que recebeu o apoio de um dos seus adversários, que está aí aparecendo nas imagens, é o Rui Carneiro, do Podemos. Ele ficou com 16,7% no primeiro turno, Carol, e decidiu, portanto, apoiar o ex-ministro do Bolsonaro, que está tentando enfrentar o prefeito Cícero Lucena por lá. No caso é importante porque a gente está falando de 16%. Quando um candidato entra na disputa com um percentual tão expressivo, se ele conseguir converter pelo menos a maioria dos votos dele para aquele que ele apoia no segundo turno, isso faz diferença. O Queiroga, ele foi para o segundo turno com uma margem pequena, né? Porque o prefeito quase foi eleito no primeiro turno. Aqui o cenário é bem mais difícil do que em Manaus.
Roda, por favor, o tabuleiro, então, lá de João Pessoa, Kleber, para a gente poder mostrar aqui quais são os dois candidatos. Olha aqui, só, aqui vai ter que... Haja reza brava para poder passar o prefeito Cícero Lucena do PP. 71% contra 29% do Marcelo Queiroga. O que é importante lembrar aqui, Carol? Essa eleição poderia ter sido decidida no primeiro turno, mas alguns fatores podem ter contribuído para que essa eleição fosse para o segundo turno. Entre eles, o fato da esposa do Cícero Lucena ter sido presa às vésperas da eleição num esquema que supostamente revelaria a troca de apoio político por cargos na prefeitura. A primeira-dama da cidade foi presa numa operação da Polícia Federal. Então, justamente por isso, o Cícero Lucena talvez não tenha conseguido bater os 50% dos votos válidos, mas agora, no segundo turno, está com uma larga vantagem, deve ser eleito se o Marcelo Queiroga, de fato, continuar não avançando, que é o que as pesquisas estão mostrando. E temos mais uma capital também. Vamos para Porto Velho, onde você tem o candidato do PDT apoiando a candidata do União Brasil. E aí você sabe que quando esse tipo de apoio acontece, juntando a esquerda e a direita, a situação é curiosa, né? Aqui a gente tem o Célio Lopes, do PDT, ele ficou com 11,7% no primeiro turno e decidiu apoiar a ex-deputada Mariana Carvalho, do União Brasil, que é candidata a prefeita lá em Porto Velho. Podemos rodar o tabuleiro de Porto Velho para mostrar como a vantagem da Mariana Carvalho ainda é bastante significativa. Aqui, ó, do meu lado. 58% para ela contra 42% do ex-deputado também, Léo do Podemos. São dois ex-colegas de Câmara Federal. E aí você tem aqui, Carol, efetivamente 16 pontos de diferença. Numa situação como essa, é muito difícil de você ter uma mudança de patamar. Precisa de um fato político novo, precisa de algo relevante para poder mudar a ordem desse tabuleiro. Então, tudo indica hoje que a vida vai ser muito mais fácil para Mariana Carvalho, ainda mais agora que ela teve o apoio do terceiro colocado com uma votação expressiva lá na capital, Porto Velho. E é claro que vai ter aqui Belém, minha cidade, no nosso tabuleiro eleitoral. Por lá também o terceiro colocado, que é o atual prefeito, que não conseguiu sequer ir para o segundo turno, já declarou apoio ao Igor Normando. É isso. Edmilson Rodrigues ficou com menos de 10%. O atual prefeito teve 9,78% lá. Baixa popularidade por lá. Foi a mesma situação que Fortaleza, né? Onde o atual prefeito terminou em terceiro lugar. O Edmilson, eu não vou dizer que ele se engajou na campanha, assim como quem diz, eu vou apoiar o Igor Normando. Mas ele falou, olha, a gente teve diferenças, tem até um vídeo dele pra gente poder espelhar aí. A gente teve diferenças, eu e ele, enfim, a gente não tem lá as nossas semelhanças. Ele atacou muito a minha gestão durante a campanha, mas é sobre outra coisa. Esta eleição é sobre vencer o bolsonarismo. Por isso, eu declaro meu voto no Igor Normando, é com ele que eu vou, é nele que eu vou votar. Essa é a minha escolha pessoal. Até para a gente entender esses apoios, você tem o Edmilson, que no primeiro turno teve o apoio do presidente Lula. Do outro lado, você tem o candidato Éder Mauro, deputado, que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com Edmilson fora da disputa nesse segundo turno, o presidente Lula naturalmente apoia também o candidato do governador Helder Barbalho, que é Igor Normando. É isso, mas talvez com um engajamento menor do que poderia fazer, até porque pode atrapalhar essa associação com a imagem de Lula. Em algumas cidades a gente está percebendo isso. De qualquer maneira, a vantagem do escolhido por Helder Barbalho é grande. Vamos ver o tabuleiro de Belém para a gente encerrar o ciclo hoje do tabuleiro. O Igor Normando aparece com 63% e a gente tem aqui o Éder Mauro do PL com 37%. Então você percebe, Carol, aqui é uma diferença bastante grande para que você possa de fato ter uma virada de jogo. O Igor Normando já estava na frente no primeiro turno, continua bastante na frente no segundo turno e esse é um cenário um pouco mais estável. Muito embora o Igor Normando ainda tenha que enfrentar esse segundo turno, o apoio do Edmilson Rodrigues do PSOL é um apoio que pode não fazer tanta diferença, porque o eleitor do PSOL, o eleitor de esquerda, naturalmente, numa disputa com o candidato bolsonarista, já migraria para o candidato apoiado pelo governador Helder Barbalho. Agradecer aqui a Carol e o Kleber que ajudaram a gente a editar os vídeos para a gente mostrar hoje esses apoios no tabuleiro eleitoral. A força do terceiro colocado tem 3 ou 4 que estão ainda decidindo o que vão fazer desses terceiros colocados. Então, nos próximos dias, quem sabe a gente traz aqui notícias sobre o apoio deles.